Hoje, caro amigo, eu irei contar alguns fatos insanos que você nunca soube sobre as Forças Armadas do Brasil. Bom. Fala tropa, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Paulo Renan e estou aqui para gravar mais um vídeo. Rapaziada, no vídeo de hoje eu vim reagir a um vídeo intitulado Fatos Insanos que você nunca soube sobre as Forças Armadas do Brasil, do canal Fatos Desconhecidos. Antes da gente ir pro nosso react, um recado pra você que tem interesses em carreiras militares, seja no Exército, na Marinha ou na Aeronáutica, dá uma conferida na descrição que tem excelentes preparatórios que pode ser o caminho de acesso de algo que você ama muito e vai fazer pro resto da sua vida, que é ser um militar de carreira. Dá uma conferida aí. Caso você queira assistir o vídeo na íntegra sem interrupção, o link também vai estar na descrição, tá certo? Então é isso, dados de recados, pagadas as missões, vambora reagir a mais esse vídeo. Vamos ver o que eu que sou pega. Ivan Lima e você Deixa o like. é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. As Forças Armadas do Brasil são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Força Aérea. São essas instituições que zelam pela defesa da pátria, pela garantia dos poderes constitucionais, da lei e da ordem. Excelente. Basicamente, as Forças Armadas são responsáveis pela defesa do Brasil, por assegurar a Soberania. integridade do território nacional, defender os interesses e os recursos naturais, industriais e tecnológicos brasileiros e proteger os cidadãos e os bens do país, Exatamente. além de garantir a soberania da nação. Bom, são muitas coisas que as Forças Armadas fazem por nosso país. Mas o que você sabe sobre esse instrumento militar? Como foi que elas surgiram? Né? Quem foi a primeira mulher Fatos a históricos. entrar para o Exército? Qual foi a última guerra que as Forças Armadas participaram? Interessante. Hoje, caro amigo, eu irei contar alguns fatos insanos que você nunca soube sobre as Forças Armadas do Brasil. Bom. E por que não começarmos Lá no início, falando da origem das três forças que compõem as Forças Armadas? Mas antes No de caso do Marinha. Exército, sua origem remonta junto com o surgimento do Estado brasileiro, ou seja, com a independência do Brasil. Em teoria, consideramos que quando o Brasil se tornou independente, de forma automática, nós já tínhamos um exército. Porém, muito antes disso, já haviam brasileiros se organizando para a guerra, principalmente. Esse ponto vai ser interessante, né? Porque eu aprendi que a Marinha do Brasil é a instituição militarizada, né? A Força Armada mais antiga, né? Aqui no caso, quando ele fala exército, ele fala um grupo de homens ali que se reuniu para defender aquele ambiente ali, né? Aquela terra, né? Vamos ver no decorrer do vídeo aí se ele vai citar essa questão de antiguidade entre as forças. Durante a colonização do Brasil. Muita gente considera o dia 19 de abril de 1648 como a data em que, simbolicamente, nasceu o Exército, que foi quando, na Batalha dos Guararapes, indígenas brasileiros, escravos africanos e brancos portugueses e brasileiros se juntaram para lutar contra os holandeses, que há anos ocupavam o nordeste do nosso país. Por isso, no dia 19 de abril, comemora-se o Dia do Exército. Vale lembrar que essa data é simbólica, já que assim como a Marinha, o Exército nasceu no dia da independência do Brasil. Por falar nisso, apesar do nosso país ter sido colonizado por Portugal, depois da nossa independência, os brasileiros usufruíram bastante da estrutura deixada pelos portugueses. Na época da independência, a Marinha foi fundamental para fazer a defesa em várias partes do país. Para chegar a muitos lugares, a melhor maneira era por mar ou pelos rios. Portanto, sem a Marinha, as coisas iriam ficar muito mais complicadas. Quando Portugal transferiu a corte para o Rio de Janeiro, boa parte do pessoal e da infraestrutura da Marinha Portuguesa também foi transferida para cá. Após a independência, todos os trabalhadores e a estrutura da Marinha Portuguesa foram aproveitados para formar a Marinha do Brasil. Pouco tempo depois da independência, também foi criado o Ministério da Marinha, que era composto tanto por brasileiros quanto por experientes marinheiros de Portugal e da Inglaterra. E a Força Aérea Brasileira
também surgiu no ano da independência do Brasil? Obviamente não, Não pois tinha nessa avião, época né? os aviões nem existiam ainda. A FAB, sigla para Força Aérea Brasileira, surgiu em 1908, quando usava-se balões de reconhecimento. Foi só em 1910, quando começaram a surgir os aviões militares, que a Força Aérea ganhou força. Nessa época, os pilotos brasileiros tinham que tirar o brevet, que é a permissão para pilotar aviões na França, pois aqui ainda não existia qualquer infraestrutura para organizar e registrar os primeiros aviadores. Em 1911, surgiu o Aeroclube Brasileiro, que era frequentado por civis e militares. Foi apenas em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, que as coisas começaram a ficar sérias. Neste ano, foi criado o Ministério da Aeronáutica. De início, a FAB teve 430 aviões de 35 modelos diferentes. No final de 1942, o Brasil entrou para a guerra, lutando ao lado dos aliados. Após a mais importante participação da Força Aérea Brasileira em um conflito, a aviação, como força militar, ganhou força e cresceu consideravelmente ao longo dos anos. Agora que você sabe exatamente quando e como surgiram as Forças Armadas, vamos falar sobre alguns fatos sobre elas. Vamos lá? Você já ouviu falar sobre uma mulher chamada Maria Quitéria de Jesus? Muita gente não sabe, mas ela foi a primeira mulher a fazer parte do Exército Brasileiro. Em 1822, quando voluntários começaram a ser recrutados para lutar pela independência, Maria Quitéria, com a ajuda da irmã e do cunhado, cortou suas belas madeixas, colocou uma roupa masculina e se apresentou ao exército. Ela se juntou ao batalhão Voluntários do Príncipe Dom Pedro, se passando por soldado medeiro. Estilo Mulan. Ela se passou por homem para fazer parte do exército. Certa vez, o pai de Maria Quitéria procurou o batalhão e contou que o soldado Medeiros era, na verdade, uma mulher. Mas a essa altura já era tarde demais. O soldado Medeiros já tinha o respeito do exército. E os superiores não permitiram que ela fosse desligada. A coragem de Maria Quitéria inspirou outras mulheres que formaram um grupo que foi liderado por ela. Após muitas batalhas vitoriosas, Maria Quitéria foi promovida e reconhecida como uma das heroínas da independência. E foi assim que a primeira mulher entrou para o Exército. Como eu disse anteriormente, parte das Forças Armadas Brasileiras reforçaram as tropas dos aliados durante a Segunda Guerra Mundial. Você saberia me falar qual foi a última vez que as Forças Armadas precisaram evitar a invasão de um inimigo? Isso aconteceu lá em dezembro de 1864, quando Solano Lopes, o famoso ditador paraguaio, invadiu parte do Mato Grosso. O episódio ficou conhecido como Guerra do Paraguai. Mas e se, por exemplo, algum vizinho resolvesse invadir o Brasil? Será que estaríamos em desvantagem? Não. Será que as Forças Armadas seriam capazes de impedir a invasão de qualquer um dos nossos vizinhos? Irmão. Bom, apesar de sermos o 10º maior poderio militar do mundo, segundo dados de 2022, o Brasil é o segundo país mais forte das Américas, ficando atrás, é claro, apenas dos Estados Unidos. Neste ranking, o desempenho do Brasil foi classificado como excelente em 34 dos 47 itens considerados, que são divididos em 8 áreas: recursos humanos, força aérea, força em terra, força naval, recursos naturais, logística, finanças e fatores geográficos. Em compensação... Concluindo, irmão, a gente tem tudo que precisa. É como diz o próprio hino do Exército Brasileiro: a paz queremos com fervor. A guerra é só nos causa dor. Porém, se a pátria amada for um dia ultrajada, lutaremos sem temor, meu irmão. Se tente, só tentem. O Brasil deixou a desejar nos quesitos dívida externa, fronteiras
e quantidade de porta-aviões e de destroyers. Mas vamos supor que o Brasil fosse entrar em guerra contra a Venezuela, por exemplo. Sem sombra de dúvidas, nós sairíamos vitoriosos deste conflito. As Forças Armadas venezuelanas têm muito menos equipamentos e soldados que o Brasil. Na verdade, temos cerca de 3 vezes mais militares na ativa e o dobro de aviões. Apesar de sermos mais fortes em números, a Venezuela tem equipamentos melhores que foram fornecidos pelos russos. Também temos que levar em consideração que o arsenal venezuelano foi atingido pela crise. Por motivos óbvios, o Brasil está longe de ser comparado com as grandes potências mundiais. Para você ter uma ideia, em comparação com os Estados Unidos, dados de 2019 mostraram que os norte-americanos têm 19 vezes mais aviões, 15 vezes mais tanques e 3,7 vezes mais embarcações de guerra. Porém, uma coisa é fato. Apesar de não sermos uma potência militar mundial, somos uma potência militar regional. Em comparação com os outros países da América do Sul, temos mais homens, mais lançadores de foguetes, uma frota de aviões militares que supera a soma de todas as aeronaves da Argentina, Chile, Paraguai, Peru. Então, se algum vizinho resolver invadir o Brasil, certamente esse país irá perder a guerra. Por fim, temos um fato que muita gente tem curiosidade em saber. Quanto ganho militar? No ano de 2019, foi feita uma reestruturação de carreiras, que resultou em mudanças nos soldos de algumas patentes e ampliação de gratificações. Para quem não sabe, o termo soldo é a remuneração básica que um militar recebe. Ou seja, o salário militar será sempre maior ou igual ao valor do soldo. Mas vale lembrar que o soldo é relativo ao posto e graduação de cada militar. Segundo os dados de 2019, os salários podem variar entre 956 a mais de 14 mil reais. Por exemplo, um cabo e um recruta, seja ele marinheiro, soldado ou soldado de segunda classe, ganha R$ 956 reais. Um terceiro sargento recebe R$ 3.825 reais. Um segundo sargento ganha R$ 4.770 reais. E a pessoa que ocupa o cargo de primeiro sargento ganha R$ 5.483 reais. Já nos cargos mais altos, como almirante e marechal, esses ganham pouco mais de 14 mil reais. Além do soldo, os militares também contam com alguns adicionais e gratificações. Entre os adicionais estão o adicional militar, adicional de habilitação, de disponibilidade militar, de compensação orgânica e adicional de permanência. Quanto à gratificação, existem 2 tipos: a gratificação de localidade especial e a gratificação de representação. Todos esses fatores podem aumentar um pouco mais os salários dos militares. Se você deseja seguir a carreira militar, os salários são animadores. Porém, você terá que se dedicar bastante para chegar às patentes mais altas. Esses foram alguns fatos sobre as Forças Armadas Brasileiras. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, um grande abraço. Tchau! Moleque! É isso, rapaziada. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam dos fatos que ele citou aqui. O único fato aqui que eu desconhecia era a questão da primeira mulher, né? Como ela ingressou. Muito do que foi dito aqui eu já tinha conhecimento. Não era, nossa, que profundo conhecimento, mas sim, graças a Deus, tinha conhecimento da maioria do que foi dito das informações aqui. E você, sabia disso tudo que foi dito aqui no Fatos Desconhecidos? É isso, se você tem interesse em carreiras militares, dá uma conferida na descrição, tem os melhores preparatórios para ESA, SpaceX, EA, EAN, Fuzileiro Naval. Só vai, mano. Dá uma conferida aí, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Forte abraço, tropa, vejo vocês no próximo vídeo.